Serão abordadas nesse podcast todas as problemáticas da indústria pornográfica na sociedade atual, percorrendo por tópicos como a realidade dos atores e atrizes pornô e a proliferação de doenças e riscos à saúde. Tentamos explicar e apresentar tudo o que ocorre por trás de uma das indústrias mais influentes do mundo. Utilizando como base argumentos da socióloga inglesa Gayle Dines e nosso conhecimento sobre a temática, apresentamos uma solução para os problemas decorrentes da presença excessiva de conteúdo adulto nas mãos de jovens e até mesmo crianças. A morte de 5 atrizes pornô em menos de 6 meses alarmou várias entidades sobre a indústria pornográfica e seus danos psicológicos e físicos aos envolvidos nesse meio que mais explora pessoas. Com o surgimento da internet e o crescimento desenfreado de serviços de streaming e reprodução de vídeo, a pornografia se tornou o que é agora, algo imensurável que está em todos os lugares, a um clique de distância de qualquer pessoa, até mesmo crianças. Durante a pandemia, de 14 a 19 de março, as visualizações de vídeo pornô aumentaram 31% no mundo inteiro. Moramos no país que ocupa o 11º lugar no ranking de países que mais exploram jovens sexualmente, algo preocupante e que deveria ter mais atenção por parte da população e das autoridades, visto que é praticamente ignorado. Nesse arquivo, falaremos sobre o que acontece por trás da indústria que explora não só menores de idade, mas também adultos, e principalmente mulheres. Usaremos como base a socióloga inglesa Gayle Dines, professora no Wycliffe College de Boston e que estuda o impacto da pornografia há mais de 25 anos, tendo escrito um livro, Pornland, que foi traduzido para 5 idiomas. Gayle disse que a domesticação da internet tornou a pornografia gratuita, acessível e anônima, os 3 fatores-chave para aumentar a demanda e o consumo. Por este motivo, encabeçou uma ONG, a Culture Reframed, para que os pais saibam conversar sobre o assunto com os filhos. A indústria pornô é formada por diversas companhias e conta com inúmeros sites, como Pornhub, Sexy Hot e Xvideos, dentre os 40.634 sites registrados em 2008 que distribuíam pornografia online. No mesmo ano, a empresa Hitwise também nomeou os 157 melhores vídeos, todos possuindo no mínimo 1 milhão de visualizações e movimentando cerca de 97 bilhões de dólares por ano. O mais apavorante é o fato do maior número de busca nesses sites é a categoria Teenagers, que contém conteúdo realizado por jovens, o que apresenta mais uma problemática dentro desta pauta. Se analisarmos, a nossa sociedade se tornou um grande consumidor de pornografia. Ano após ano, ela vem contribuindo e mudando a forma como vemos as coisas e vem fazendo o papel de educadora sexual. Se não falarmos com as crianças e adolescentes sobre sexo saudável e consensual, a pornografia vai tomar essa função para si mesma. Na visão de Gayle Dines, a exploração sexual é também uma questão de gênero, pois são os homens comprando crianças e mulheres, e não as mulheres comprando homens e crianças. A socióloga também traz o questionamento de como o patriarcado dá aos homens o privilégio e o poder de cometerem esse tipo de crime sem ter consequências. Na visão do grupo, além de todos esses fatores, a mesma sociedade patriarcal proporciona mais oportunidades de trabalho fora da pornografia para os ex-atores do que para as ex-atrizes, que infelizmente sempre serão taxadas por uma vez estarem envolvidas nesse meio. A pornificação de uma sociedade a leva a níveis desastrosos de abusos sexuais, estupros e violência contra mulheres e meninas. O lado sombrio da indústria vai muito além dos danos físicos e psicológicos causados a quem atua diretamente na área. Os debates sobre o tema se concentram somente nos danos dos trabalhadores da indústria, ignorando por completo os estragos também causados aos consumidores do seu conteúdo. Outra atriz ainda relata: como a maioria das atrizes, eu perpetuei essa mentira. Uma das minhas coisas preferidas de dizer quando perguntavam se eu gostava de filmar alguma cena em particular era: eu apenas faço o que gosto. Se não gostasse, não faria. E eu dizia isso com um enorme sorriso falso e uma risadinha. Que mentira descabida. Eu fazia o que precisava fazer para trabalhar na pornografia. Eu fazia aquilo porque sabia que me ajudaria a ganhar mais fama e aceitação naquela indústria. Agora a gente vai falar um pouco sobre a realidade dos atrizes e atores pornô. Muitas das pessoas se sujeitam a esse meio porque possuem uma realidade completamente diferente da maioria de nós. Grande parte das atrizes e atores pornô possuem entre 18 e 20 anos e levam uma vida muito simples, com baixa ou nenhuma renda. Diversas vezes, os jovens vêm de famílias mal estruturadas ou estão desamparados por terem sido expulsos de casa, o que resulta em diversos problemas psicológicos. Dessa forma, iniciam suas carreiras por meio da manipulação,
com uma ex-atriz chamada Vanessa Daniele, que contou um pouco sobre a sua trajetória num vídeo de YouTube. Ela diz: alguém disse que eu não poderia fazer faculdade. Me disseram que eu não seria ninguém na vida e que só servia para isso. No início, o dinheiro recebido das agências é utilizado como fonte de renda para viver. No documentário Hot Girls Wanted, da Netflix, é relatado que no início são oferecidas às atrizes, além de dinheiro, roupas de marca, viagens e até mesmo cirurgia plástica. Nesse mesmo documentário, uma das atrizes, assim como diversas outras, usavam o salário dos seus vídeos para bancar a faculdade. Depois de algumas filmagens, elas perdem seu valor dentro da indústria e começam a receber salários inferiores das que começaram agora, tendo que pagar pelos seus próprios procedimentos estéticos e viagens, o que torna seu salário basicamente insignificante. Dentro dos sets, a realidade dessas intérpretes é muito diferente do que aparenta ser. A maioria das atrizes relata que em diversas cenas gravadas foi solicitado a pausa das gravações, por estarem passando mal. Porém, os pedidos quase nunca são atendidos e as atrizes precisam continuar a cena, mesmo sentindo dor. Além disso, as atrizes também são obrigadas a realizar cenas com objetos indesejados. Segundo um documentário da Netflix, em torno de 40% das gravações de filmes pornográficos, as mulheres sofrem algum tipo de abuso dentro das cenas. Por esse motivo, e por diversos outros, a chamada pornografia feminista não existe, porque de qualquer forma, ocorre algum tipo de exploração do corpo feminino. A pensadora Gayle Dines também deu sua opinião sobre a pornografia feminista. Ela diz: é uma pornografia que explora as mulheres de todo jeito. Pornografia feminista é uma piada, não existe, é fake news. Que direito temos de assistir e invadir a privacidade do corpo de alguém dessa maneira? Para exemplificar um pouco essa realidade, a gente resolveu trazer depoimentos de ex-atrizes pornô. Um testemunho anônimo, durante o ano de 1983, disse: não precisa de estudos e estatísticas para me dizer que existe sim uma relação entre a pornografia e a violência real contra a mulher. Meu corpo ainda se lembra. Outra relata que a maioria das meninas começaram a chorar porque estavam sentindo dor demais. Já eu não conseguia respirar. Estava sendo agredida e sufocada. Eu estava me sentindo muito mal com aquilo e eles não paravam. Em um momento, pedi para eles desligarem as câmeras, porém eles continuaram a filmar. Agora eu vou falar um pouco sobre a proliferação de doenças e a série de complicações físicas e psicológicas que podem aparecer tanto nos atores do meio quanto nos consumidores de vídeos pornográficos. A primeira problemática é a proliferação em massas, popularmente conhecidas DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, pela ausência de preservativos, o que reduz a expectativa de vida dos atores a 36 anos, enquanto a média nacional norte-americana, por exemplo, é de 78 anos. A taxa de infecção de doença é 10 vezes maior entre atores pornográficos. 70% dos atores e atrizes são dependentes de álcool ou drogas, e aproximadamente 20% dos atores têm alguma DST. A falta do uso de preservativos e a proibição do uso de anticoncepcionais por parte das agências geram gravidezes indesejadas que causam danos físicos e psicológicos às protagonistas. Por isso, o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, criou uma lei que obrigou o uso de preservativos durante as gravações. Com isso, infelizmente, as filmagens começaram a ser realizadas em outros estados, como a Flórida, onde essa lei é inexistente. Além dos prejuízos dos artistas que trabalham nesse meio, os telespectadores também são afetados em grande escala. Foi comprovado por várias pesquisas que o consumo da pornografia gera ansiedade, além de outras preocupações. Em 2014, a neurocientista Valerie Vaughn, de Cambridge, fez um estudo comparando cérebros de pessoas que tinham comportamentos sexuais compulsivos, CSB, aos cérebros de pessoas saudáveis. A equipe de pesquisa mostrou 38 sujeitos com CSB e sem CSB, filmes pornográficos e vídeos esportivos. Os resultados da ressonância magnética que foi realizada nos sujeitos com CSB mostraram que, ao ver o material pornográfico, algumas estruturas cerebrais deles reagiram da mesma maneira que uma alcoólatra reage ao ver uma propaganda de bebidas, ou seja, é um vício. Além desses, os danos causados ao consumidor podem ser refletidos para a sociedade como um todo. Sobre os efeitos da pornografia na nossa sociedade. A pornografia é considerada uma linguagem verbal que pode servir como porta para vários tipos de abuso. Ela está ligada com a pedofilia, com o tráfico de mulheres, com a prostituição e com a violência contra as mulheres. Isso ocorre porque muitos homens usam a pornografia como base para suas relações pessoais. A pornografia não inclui romantismo, diálogo ou uma conexão emocional, o que faz muitos espectadores acreditarem que um relacionamento é composto apenas pela parte física, e isso muitas vezes acaba transparecendo nas relações alheias. Contanto, que há várias pessoas com dificuldade de estabelecerem relacionamentos saudáveis e igualitários. Em uma pesquisa, foi apresentado que 25 a 30% dos estudantes universitários dos Estados Unidos e Canadá admitem que existe a possibilidade de que estuprariam uma mulher se não tivessem consequências por fazerem isso.
Uma outra consequência que a pornografia gera na nossa sociedade é a idealização do corpo perfeito, em que muitos consumidores dessa indústria e a sociedade em geral acabam buscando por conta do padrão inalcançável que essas indústrias criam. Isso também faz com que as indústrias transformem o corpo das atrizes pornôs através de procedimentos estéticos para que elas passem a ideia desse ideal da perfeição, o que implica outras mulheres a quererem se encaixar nesses parâmetros absurdos, causando elas mesmas transtornos e causando lucro às empresas de produtos de beleza. De acordo com a socióloga Gayle Diniz, se amanhã todas as mulheres acordassem amando seu corpo, pense quantas empresas iriam falir. Essa frase se refere ao dinheiro que é ganho com base nessa ilusão criada e alimentada pelas pessoas. Tem também uma outra problemática que desencadeia os fatores abordados antes, que é a busca dos homens, principalmente, por mulheres semelhantes às do conteúdo pornô. E isso acontece porque a empatia e a objetivação sexual não são compatíveis. Vários estudos apresentam que, quando os observadores amolam a aparência física de uma mulher, isso torna elas desumanizadas aos olhos de quem vê, ou seja, o corpo das mulheres se torna momentaneamente propriedade de quem olha com ou sem seu consentimento, pois eles estão sujeitos a um olhar sexualmente objetificador. Agora falando sobre o tráfico sexual. Quando falamos sobre escravidão, a sociedade tende a concordar que é um ato horrível e desumano, mas as pessoas hoje em dia aceitam uma forma moderna de escravidão que é chamada de tráfico sexual humano. Várias pessoas afirmam serem contra esse tipo de atitude, mas continuam alimentando esse tipo de violência através da pornografia. Só que o que muitos não sabem é que a demanda por tráfico sexual humano é estabelecida pelas indústrias pornográficas. Foi feita, então, uma pesquisa na Califórnia em que quase metade das vítimas de tráfico sexual disseram que fizeram pornografia enquanto estavam em cativeiro. Consentimento é uma palavra inexistente no mundo da pornografia. O segredo emitido pelo mercado pornográfico é que mesmo na produção de pornografia convencional, o tráfico sexual é uma ocorrência comum. Um exemplo disso ocorreu em Miami, onde um júri condenou 2 homens que atraíam mulheres para a Flórida com o objetivo de persuadi-las a fazerem adições para trabalho de modelagem, e dessa forma drogá-las e filmá-las sendo estupradas para vender as imagens como pornografia online e para lojas em todo o país. Alguns países membros da ONU estimam que entre 60% a 90% das mulheres no comércio sexual são traficadas. As estimativas tailandesas mostram que 40% do comércio sexual é abuso sexual infantil e cerca de 90% das meninas traficadas são menores de idade. Considerações finais. Como conclusão, afirmamos que a indústria pornográfica causa danos irreparáveis à sociedade como um todo, e a melhor opção seria a abolição desse mercado. Contudo, essa não é uma opção plausível, visto que o problema tomou dimensões imensuráveis. O que podemos fazer para reduzir essa repercussão negativa é investir na educação sexual de jovens sem deixar que sejam influenciados por essa mídia que os cerca. A socióloga defendeu a ideia de acabar com a pornografia, porém ela acredita que para que qualquer ativismo dê certo, é necessário construir parcerias com grupos diversos que tenham os mesmos objetivos. Sobre o Brasil, Gayle aponta que a situação é tão crítica que o ideal seria a realização urgente de trabalhos entre movimentos feministas, LGBTs, antitráfico infantil e outros para questionar o modo de pensar da sociedade. Além disso, concordamos que as leis devem ser mais rígidas quando se trata de exploração sexual de mulheres e crianças. A pornografia tem que acabar, pois é uma forma de escravidão sexual. Portanto, recuse-se a clicar, recuse-se a fazer parte de algo que degrada as relações humanas.